Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí bem alto. Eita Jesus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, glorificado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, aos irmãos em Éfeso, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos estar refletindo um pouco aqui na palavra de Deus, uma proposta escriturística e espiritual, para que daqui a pouco nós possamos participar da mesa do Senhor, neste culto de ceia. Hoje pela manhã estivemos na nossa consagração, foi uma bênção para a glória de Deus, e hoje estamos aqui à noite na presença do Senhor, e esse foi um dia especial que Deus fez, e é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem achou Efésios capítulo 1, versículo 3 diz amém. Diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Agora atenção, versículo 7, que é a proposta que nós temos para essa noite, por isso que eu comecei lá do contexto, mas veja o versículo 7, que diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Eu vou contar de 1 até 3, você vai ler bem forte esse versículo 7, tá bom? Primeiro, as mulheres. 1, 2, 3. Não, peraí, de novo. As irmãs estavam despreparadas e não estavam esperando. Mas só as mulheres, o versículo 7, né? Porque não vocês vão perder para os homens, vai ser vergonha para vocês, tá bom? 1, 2, 3. Glória a Deus. Agora os homens, voz de trovão. 1, 2, 3. Glória a Deus. Agora diga comigo: redenção pelo sangue de Cristo. Pode sentar, glorificando a Deus. Quero falar esta noite exatamente sobre isto, sobre a redenção, sobre as utilidades do sangue de Cristo. Para que serve, por quê, qual o motivo, qual a razão de um sacrifício a qual verteu o sangue de um homem, o sangue de alguém. Se você for para a ciência, para a biologia, você vai estudar a respeito do sangue, ela vai dizer que o sangue é a principal via de nutrientes para o organismo. Ninguém sobrevive sem sangue. Por quê? Porque o sangue é a própria vida. Pelo sangue nós podemos identificar muitas coisas. Pelo sangue os médicos identificam se nós temos alguma enfermidade, nós temos alguma doença, de onde nós viemos, na questão da genética, pelo DNA, né? O exame de sangue, ele revela tudo. Pessoas que fazem o exame para o Covid, com aquele negócio enfiando aqui, que é horrível, no nariz, mas o exame de sangue ainda é mais seguro, mais certeiro do que aquele negócio chato que é enfiado aqui no nariz da gente. Mas o sangue, ele fala muitas coisas, ele fala de muitas coisas, e o tema do sangue, ele é amplo na Bíblia. Quando nós vemos no Antigo Testamento, lá no Gênesis, desde o Gênesis, você vai ver que o sangue de alguém é derramado o sangue de Abel.
através da violência que entrou na terra, pela fúria, ira e inveja do seu irmão Caim. E este sangue, ele vai ecoar, até em Hebreus diz que este sangue, ainda hoje, depois de morto, ele fala, mas existe um sangue que fala ainda mais alto do que o sangue de Abel. E quando nós olhamos na questão do templo, lá no Antigo Testamento, Deus ele vai estabelecer algumas regras, alguns parâmetros, para que o homem possa se aproximar dele em adoração. E Deus vai dizer para Moisés: olha, o homem ele vai poder se aproximar de mim em um culto, o homem vai poder ofertar a mim. E tem algumas condições, Moisés. Primeiro, ele tem que levar alguns animais. Naquela época, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse estar apto a fazer alguma oração, que na verdade ninguém podia entrar no templo. Olha só o que foi que a graça fez. Nós estamos todos aqui, você está sentado aí, você entrou, né, se acomodou, e agora eu estou pregando para vocês, vocês louvaram a Deus aqui dentro. Mas antigamente, nos tempos antigos bíblicos, não era assim, porque para entrar dentro do santuário de Deus era apenas um homem, e este homem era chamado de sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, ele tinha a vocação, ele tinha o chamado, ele tinha também as condições dele estar ali. Tinha que ser da linhagem de Arão, da linhagem dos levitas. Ele tinha que fazer um rito de muitas purificações até que ele pudesse entrar. E Deus diz assim: olha, pegue aí para a família, para o homem que queira expiar o seu pecado, que queira receber um perdão de Deus, pegue um animal. Este animal pode ser novilho, cordeiros, bovinos, um touro, e ele vai ser degolado, ele vai ser ferido. Este animal não pode ter quebradura, ele não pode ter doença, ele não pode ter nenhum defeito, porque para Deus nós devemos dar o nosso melhor. Vou repetir: para Deus nós devemos dar o nosso melhor. Eu estou falando de tudo, nosso ser, tudo o que há em nós tem que ser o melhor para Deus. Então ele diz: traga, se tiver cego, não presta, se tiver manco, também não presta, se tiver com alguma doença, ferida, lepra, quebradura, não serve para oferecer a Deus. E este sangue, que é a vida, simbolizando vida por vida, porque para que eu não perdesse a minha vida, eu teria que ser derramada a vida de alguém, e no caso aqui, animais. E só podia ter essa condição de trazer um touro, um novilho, um cordeiro, quem tivesse poder aquisitivo, bem, fosse bem financeiramente, porque não era tão barato. Mas o mesmo Deus que exige este animal para chegar até o tabernáculo e o sumo sacerdote fazer o sacrifício, sendo a pessoa rica, levava uma junta de bois, sendo a pessoa pobre, levava aves, pombinhos, levava algumas aves que também seriam mortas da mesma forma e derramaria o seu sangue. E aquele sangue iria representar, derramado em cima de uma tampa, e essa tampa chamava-se propiciatório. Então o sacerdote ia fazer isto uma vez por ano. Imagine você esperar uma vez no ano para fazer um culto, para esperar alguém fazer um culto por você, para que você se sentisse realmente perdoado. Então as pessoas não entravam, como eu falei, no templo, eles estavam lá fora. Eles ficavam no arraial, lá no pátio. O templo era dividido em pátio, lugar santo e lugar santo dos santos. Então o sacerdote ia entrar lá, ia pegar uma vasilha, ia matar aquele animal que as pessoas trouxeram, botar numa bacia, e aquele sangue ele ia entrar lá dentro. As pessoas tinham que ficar lá fora, só o sumo sacerdote entrava. E ele fazia as suas orações, levava as confissões dos pecados da nação a Deus, e derramava aquele sangue na tampa da arca, feita de madeira de acácia revestida de ouro, que simbolizava ali o trono de Deus, a presença do Altíssimo. Então quando ele fazia isso, derramando sangue de bodes ou de carneiros ou de aves, a Bíblia diz que Deus descia para receber o sacrifício. Deus aprovava o sacrifício,
E o sacrifício, ele era aprovado com fogo. Deus descia na nuvens, a nuvem da habitação da presença de Deus. E quando o sacerdote deslumbrava daquela glória, que ele saía até cambaleando, por causa da glória de Deus que era grande naquele tabernáculo. Ele saía até fora, onde estavam as pessoas esperando ele realizar o culto de remissão de pecados deles. E ele ia até a frente da porta do tabernáculo, e as pessoas viam ele e se alegravam. Por que se alegravam? Porque aquele sacerdote escapou muito pouco de morrer. Porque imagine, quem é que é digno de estar na presença de Deus? Qual é o homem que é digno de estar na presença de um Deus santo, cheio de defeito, cheio de falhas? Não dá muito trabalho você olhar para alguém e identificar nele uma falha. Tem até pessoas que dizem: não, eu não vou para a igreja porque lá tem muito hipócrita. Mas sempre cabe mais um, cabe você também. Eu tenho que ir para uma igreja perfeita, que todo mundo é bom, todo mundo é bem, todo mundo é santo e tal. Mas a igreja, ela é uma família, e família é composta por pessoas, e onde tem pessoas, também vai ter problema, também vai ter defeito. É igual aquele camarada que diz assim: ele pergunta: tu já casou? Casei não, eu estou procurando a mulher perfeita. Muito bem. Aí depois de muito tempo, ele diz: ei, já casou? Não, eu não achei ainda a mulher perfeita. Aí depois de alguns anos, e aí, já casou? Achou a mulher perfeita? Eu achei. E aí, casou? Não. Por quê? Porque ela também estava procurando o homem perfeito. Então, ninguém é perfeito. Todos temos as nossas falhas. E se aquele sacerdote, ele passava muito tempo numa purificação, se lavando, as suas roupas de linho fino ali eram lavadas especialmente para ele fazer aquele ritual, para ele fazer aquela cerimônia. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Então ele se lavava, ele passava praticamente 7 dias se lavando, lendo o texto hebraico antigo, a lei de Moisés, as regras dos levitas, que era para tudo estar nos mínimos detalhes. E ele, até a tradição diz que eles nem dormiam à noite, porque eles tinham medo de ter um sonho impuro e não estar apto a entrar no dia seguinte no tabernáculo. Para você ver o temor, para você ver às vezes até o pavor, o tremor de estar diante de um Deus que é 3 vezes santo. E ele fazia tudo aquilo, e ele entrava. Quando ele entrava e Deus não matava ele, o fogo não fulminava ele, Deus recebia a expiação, o perdão dos pecados dele e do pecado do povo. Quando ele saía lá fora, ele levantava as mãos. Há quem diga que ele dizia 2 palavras: paz e perdão sobre todo Israel. A história diz que quando ele liberava esta palavra, as pessoas começavam a glorificar a Deus, porque sabiam que tinham 1 ano de paz, teriam 1 ano de perdão, teriam 1 ano de prosperidade, até esperar no outro ano, no ano seguinte, para que o mesmo ritual se repetisse. E isso se repetia-se muitas e muitas vezes, e muitos anos, e haja morte de boi, haja morte de touro, haja morte de cordeiro, haja morte de rolinha, haja morte de pombinha, haja morte de aves, haja morte de animais, que era para o sangue descer, para Deus receber o sangue e perdoar, e não matar o sacerdote, e nem jogar a praga, vinha um juízo de Deus com pragas no povo, nem na natureza, nem nos negócios e em nada, para que tudo fosse em perfeita harmonia durante aquele tempo e aqueles anos. Agora, depois de tudo isso, atravessando o Antigo Testamento, a Bíblia diz que houve nos planos desde a eternidade, nos planos de Deus, a Bíblia diz que isto que acontece, ou que aconteceu no Antigo Testamento, que eu acabei de relatar a você, resumidamente, era apenas uma sombra do que poderia acontecer no futuro, era apenas um vislumbre, porque o escritor aos Hebreus diz que o antigo, ou a lei, as regras que ali eram feitas, os rituais, eram apenas a sombra e não a imagem exata das coisas. E o que é uma sombra?
A sombra é exatamente isso. A sombra é uma imagem não exata. Exemplo, se eu pegar aqui, você não está vendo, mas eu estou vendo aqui a sombra da minha mão em cima da minha Bíblia. Eu sei que é uma mão, mas eu estou vendo apenas a sombra dela ali. Eu não estou vendo o espelho da mão na sombra. Eu não estou vendo essas dobrinhas que ficam aqui. Eu não estou vendo as minhas unhas. Eu estou vendo essas marcas. Eu não estou vendo. Eu estou vendo só o quê? A sombra. Então eu vendo a sombra, eu não estou vendo os detalhes. Então a sombra ela não é uma imagem exata. O que é a imagem exata? A minha própria mão. Então ele diz que a lei era uma sombra do que iria acontecer. E o que era esta sombra? O que significava aquele cordeiro? Significava aquele sacrifício, significava aquele sangue. O que significava tudo isto? Apontava para quê? Apontava para quem? Há uma lição em tudo isso? Sim. A Bíblia diz que uma vez Jesus, já no seu ministério, pronto para ser apresentado para o ministério, porque primeiro ele não se antecipou. Jesus não é desorganizado. Jesus sempre esperava o momento certo. Ele não furava a fila. Às vezes a gente, pessoas mal educadas, quer furar a fila para receber alguma coisa, quer desdrobalar para chegar primeiro do que os outros. Mas Jesus, ele ficou na fila esperando ser batizado por João Batista. E quando ele chega na fila do batismo, João Batista tem uma revelação. E o Espírito Santo abre os olhos espirituais dele, e ele vê e percebe que quem estava no meio daquela fila tinha alguém ali que não era um homem comum, que não era um homem normal. E ele diz: eis aí. A palavra eis aí significa atenção. Atenção. O que é que João vai falar? Atenção. Está no meio de vós quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro, aqueles animais que ali eram na lei de Moisés sacrificados, derramados seu sangue, apontava para uma imagem exata, que era Cristo. Então quando ele diz eis aí o cordeiro, na mente dos judeus, na mente de religiosos, na mente de sacerdotes, fariseus, seja ele quem for, eles já sabiam o que significava a figura de um cordeiro. Então ninguém até ali foi chamado de cordeiro, ninguém até ali tinha tido esta nomenclatura, e de repente aparece alguém que é chamado de cordeiro. Aleluia. Só que este cordeiro não é um cordeiro de um sumo sacerdote Arão da terra. Esse cordeiro não é um cordeiro de um fazendeiro rico que trouxe para o sumo sacerdote sacrificá-lo. Esse cordeiro, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus. E se os homens procuravam trazer um cordeiro sem mancha e sem mácula, imagine o Cordeiro de Deus como ele era. Era o cordeiro perfeito, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Não pecou com seus pés, não pecou com suas mãos, não pecou com sua boca, não pecou com sua mente, não pecou com seu corpo, porque ele não tinha mancha, ele não tinha defeito. Ele era o cordeiro mais puro, mais imaculado, mais santo, mais alvo que a neve. Aleluia. Ele é o cordeiro perfeito de Deus. Agora veja, a Bíblia diz que ele derrama sangue quando ele passa pelo seu martírio, pela via dolorosa, quando ele é sacrificado, quando ele é morto, quando ele ora, o sangue, o suor se transforma em sangue. Quando colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, sangue desce no seu crânio. Quando ele é crucificado, nas mãos sai sangue dos seus pulsos. Quando ele é crucificado, nos pés, cravado ali nos seus pés, também sai sangue. Quando ele é ultrapassado no seu lado, o soldado atinge-o com a lança no seu flanco. A Bíblia diz que sai sangue e água. Sangue para a remissão de pecados, água para a purificação. Então este sangue tem uma representação profunda. Este sangue de Cristo é algo
dentro da Bíblia que nos traz uma doutrina profunda. E nós precisamos saber o que significa isso. Existem algumas utilidades que a Bíblia vai falar do sangue de Cristo. A Bíblia vai dizer que o sangue de Cristo é poderoso para justificar. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é poderoso para remir. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é poderoso para produzir paz. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é poderoso para oferecer acesso ao santuário celestial. Se você observar comigo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19, aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero que o irmão no retroprojetor retroprojete aqui, esse negócio aqui, para as pessoas que não têm Bíblia acompanharmos. Eu gostaria que o diácono Júnior lesse esse texto, por favor. Fique atento, acompanhe, fica ligado. Aleluia. Hebreus capítulo de número 10, versículo 19. Isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluia. Olha só, tendo, pois, ousadia. Que é uma pessoa ousada? Uma pessoa que não tem medo. Que é uma pessoa ousada? É uma pessoa que não vê limitação. O que é uma pessoa ousada? É uma pessoa que no Ceará, no cearenseis, é chamada de pessoa enxerida, para frente. Ele diz que a pessoa, ela tem essa ousadia de entrar no santuário. É uma aproximação de Deus. Por quê? Porque lá na antiga aliança ninguém podia, porque o sangue era fraco, o sangue era apenas de animal. Só um poderia entrar, as pessoas ficavam fora. Hoje não, hoje está tudo liberado pelo sangue de Cristo para me ter acesso a Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, a barreira, o muro de separação caiu, aleluia. Não apenas o sacerdote pode entrar lá, não apenas o sacerdote da linhagem de Arão, não apenas o sacerdote dos levitas, não apenas os sacerdotes vocacionados, não apenas o sacerdote com as purificações de seus rituais religiosos da lei, mas também pode entrar qualquer um. Pode entrar o preto, o branco, o careca, o cabeludo, o magro, o alto, o gordo, o baixo, o pobre, o rico, o miserável, seja qual for, basta apenas acreditar no sacrifício de Cristo. Ele tem ousadia para falar diretamente ao Senhor, ele tem ousadia diretamente a dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado é o teu nome, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, aleluia. Você tem esta ousadia de falar diretamente com Deus. Até hoje os judeus ele tem um certo receio de falar o nome de Deus diretamente. Já falei isso aqui. Eles falam Hashem. Não é errado ter reverência, é claro que você tem que ter reverência com o nome de Deus. Se um escriba estivesse escrevendo o nome de Deus, antes de escrever o nome de Deus, ele pegava a pena que ele escrevia, molhada lá na tinta do nanquim, e lavava 7 vezes, sem poder errar, porque se ele errasse qualquer letra do escrito, ele condenava, tinha que rasgar tudo e começar tudo de novo. Mas o sangue de Cristo me dá uma ousadia tão grande, que o pecador, você fale do jeito que é, você pode ir diretamente ao trono do Pai e chamar a Deus de Pai, Abba Pai, Pai nosso. Que ousadia é essa, irmão? De chamar o próprio Deus, Criador do universo, de Pai. Por que eu chamo Ele de Pai? Porque a Bíblia garante que eu sou filho dele. A Bíblia diz: veio para o que eram seus, Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz o seguinte: que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob o jugo da lei. Mas por causa do seu Filho, por causa do Espírito do seu Filho, nós recebemos o
a adoção de filho, a qual nós clamamos a Deus, Abba, Pai. E essa expressão Abba, do aramaico, Abba, Pai, significa paizinho, pai querido. É uma expressão de carinho, meu papai. Agora veja, o sangue de Cristo, ele pega este sangue e ele leva ao tabernáculo celestial. Porque tudo o que você vê no âmbito físico, principalmente na Bíblia, eu disse, é um retrato daquilo que é espiritual, é só uma sombra. Então aquele tabernáculo de Moisés, onde o sacerdote entrava naquele santuário, era apenas a figura do verdadeiro tabernáculo que está lá em cima. Se você abrir Hebreus 9, abra aí Hebreus 9, você está em Hebreus, se tiver ainda, vá para Hebreus 9, versículo 20. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Olha só, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tinha que ter derramamento de sangue, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas, olha o que eu disse, que estão nos céus, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Versículo 24: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aleluia. Observe que tinha que ter alguém para entrar lá. E esse alguém não era humano, não era no tabernáculo humano apenas, era no tabernáculo celestial, era no tabernáculo espiritual. E tinha que ter derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de ofensa, não tem remissão de pecados. Mas como Cristo levou o seu sangue físico em um ambiente espiritual? Mas quem foi que disse que o sangue de Cristo é só físico? O sangue em sua natureza original, ele é espiritual, e ele tem consequências físicas. De novo, o sangue em sua natureza original é espiritual, e ele tem consequências físicas, porque o sangue de Cristo, ele fala do mundo espiritual. E o tabernáculo era o tabernáculo espiritual, o tabernáculo celestial. Veja bem, Hebreus 12, se você está no 12, veja o versículo 24. Diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aleluia. O sangue, ele santifica espiritualmente, neste caso, o pecado. Hebreus capítulo 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio, o quê? Sangue, padeceu fora da porta. Então o sangue, ele santifica espiritualmente. O sangue de Cristo, ele também justifica. No versículo 12 ele diz: para santificar o seu próprio povo, ele padeceu fora da porta. Em Romanos, Paulo diz que nós fomos justificados. E esta justificação é o seguinte: é que nós éramos culpados diante de Deus, culpados eternamente. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, ele não viu nenhum justo sequer, porque todos foram atingidos pelo pecado, todos foram chagados, e tinha que ter alguém para libertar, para liberar, para justificar. Então a Bíblia diz que o derramamento do sangue de Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário,
foi um meio de justificar-nos diante de Deus. Essa expressão justificar, eu falei isso até na sexta-feira, é um termo de tribunal. O cara está sendo condenado diante do juiz. Tudo que está ali leva ele para a condenação. Só que vem alguém, um advogado, defende a causa dele e tal, traz as provas e ele traz justiça. Ele diz assim: você é inocente. E ele justifica aquela pessoa. Então, a justiça de Deus torna o homem inocente, torna o homem justificado por causa do sangue de Cristo. Só que essa justificação, ela se deu uma vez por todas, através de Cristo. Agora existe outro passo. Não, Jesus me justificou, né? Então pronto, meus pecados estão perdoados, então eu posso cair na gandaia agora, posso fazer o que quiser. Não é assim não, meu amigo, porque existe ainda a santificação. A justificação é um ato, uma vez feita por Deus, por Jesus, de uma vez por todas. Pronto, feito, acabou. Agora a santificação é um ato feito por mim, todos os dias. Todos os dias eu tenho que me santificar, me separar, me consagrar a Deus, andar segundo a sua palavra. Aí sim a justiça dele, a justificação dele vai estar sobre a minha vida. Glória a Deus. E esse sangue de Cristo, ele, como eu falei, ele é a vida. Ele representa a vida. Se você observar Deuteronômio, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12, 23, 12 e 23, veja. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então veja aí, o sangue ele é vida. E quando você vai para Hebreus 9:12, 9 e 12 de Hebreus, mais um texto aí, você vai observar o seguinte, diz assim, Hebreus 9:12: nem por sangue de bodes e bezerros, como eu falei para você lá no início, mas por seu próprio sangue, o sangue de Cristo, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus. Então ele tinha que ter aleluia, ele tinha que ter, perdão irmãos, glória a Deus, glorifica o Senhor aí, aleluia. Deixa eu tirar aqui o paletó. Aleluia. Então tinha que ter os animais para que pudesse ser sacrificado. Então esses animais que a Bíblia diz que eram bodes e bezerros, o seu sangue não servia, porque a pessoa que vai comprar alguma coisa, ele tem que usar o dinheiro, ele tem que comprar com um dinheiro que tenha lastro, que tenha garantia. E esta garantia, esse lastreamento da moeda, tem que ser feita pelo Banco Central, pela Casa da Moeda. Não é qualquer dinheiro, senão todo mundo sai fabricando dinheiro, imprimindo e comprando. Então tem que ter um lastro. E esse sangue de Cristo é o sangue que tem a verdadeira garantia por Deus. Porque nem o sangue de ninguém, de animal nenhum, pode efetuar o verdadeiro pagamento. Apenas o sangue de Cristo. Amém? Glorifica a Deus. Fica aí de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos ler aqui o texto da ceia. Eu queria que os irmãos localizassem aí. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23, quem achou diz amém? Os diáconos aqui podem se locomover aqui, o irmão Júnior, a irmã Girlene, está aí a Girlene, está também. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado